Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Matinal, o programa do Amado Mundo que faz você começar a sua manhã bem informado, sem deixar a notícia estragar o seu dia. E já dou bom dia para ele, que está em outro fuso horário, está longe, está onde? Está na França, Guilherme Amado. Vem para cá conversar com a gente. Olá, bom dia, tudo bem, Bia? Estou aqui em Evian, na França, onde está acontecendo o encontro do G7, como meu fundo denuncia. E é isso, vamos conversar sobre essa viagem e sobre a eleição. Isso aí, o G7 se reúne, o presidente Lula é um dos convidados, né, Guilherme? Bom que você está aí, porque o nosso assunto de hoje tem tudo a ver também com o Lula aí no G7, porque depois de uma visita do Flávio Bolsonaro à Casa Branca, os Estados Unidos sugeriram novas tarifas para os produtos brasileiros, né, resultado de uma investigação comercial. E nas redes sociais do senador, o novo tarifaço passou a ser chamado de tariflávio, ou seja, ficou computado aí a ele esse problema para o Brasil. E isso é mais uma crise para a campanha dele, que já vem numa má maré, né, depois da revelação da relação dele com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, né, Guilherme? E ontem, Bia, mais uma pesquisa eleitoral mostrou que o Flávio não consegue reagir e a rejeição está hoje a maior entre todos os candidatos. A pergunta que fica é essa: será que o Flávio tem gás para chegar até novembro? E por que isso tem a ver com o G7, né, Guilherme? Lula e Trump podem se esbarrar por aí, né? Vamos ver o que sai também desse encontro ou desencontro que pode acontecer nesses bastidores. E a gente recebe hoje o deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, que comenta a situação atual da disputa eleitoral e o que ele espera dessa visita do Lula aí à França. Enquanto o Alencar Santana, Guilherme, se prepara para entrar com a gente, vamos falar um pouco dessa pesquisa que foi divulgada ontem e que coloca ainda mais pressão sobre o Flávio Bolsonaro, né? Pesquisa BTG Nexus, que coloca o Lula vencendo com folga no primeiro turno. Lula com 42%, Flávio com 33%. Nesse cenário, Ronaldo Caiado teria 4%, Renan Santos 4% e o Romeu Zema só 2%. E no segundo turno, o Lula ampliou a vantagem sobre o Flávio. Na rodada anterior dessa mesma pesquisa, a distância entre os dois era de 4 pontos, agora está 6 pontos. Então, Lula com 49% das intenções de voto no segundo turno e o Flávio com 43%. Mas o dado que mais chama atenção não é nem esse de intenção de voto, Guilherme, é a rejeição. Pela primeira vez nessa série histórica da pesquisa Nexus, o Flávio Bolsonaro aparece com uma rejeição superior à dos outros candidatos. Lula aparece com uma rejeição de 47%, ou seja, 47% dos eleitores rejeitam a figura do Lula e a possibilidade de votar no Lula, e a rejeição do Flávio foi para 52%. E a gente já falou aqui algumas vezes, né, por que essa rejeição é tão importante em uma eleição acirrada, como tudo indica que será a de agora, porque num cenário em que os eleitores já conhecem bem os principais candidatos, a rejeição funciona como uma espécie de teto eleitoral, de até onde o candidato pode ir, né? Então é diferente da intenção de voto, que oscila mais durante a campanha, a rejeição é muito mais difícil de ser reduzida. E por isso os especialistas aí em comportamento eleitoral costumam apontar que em disputas polarizadas não vence só quem consegue mobilizar a base, mas também quem é menos rejeitado pelos eleitores que estão no meio do caminho. Com essa rejeição de 52%, Flávio, então, não seria eleito, Guilherme. E é aí que está o problema do Flávio, Bia, porque quando a gente olha a linha do tempo do último mês, a expectativa no início era exatamente o contrário. O Flávio vinha crescendo nas pesquisas, chegou a aparecer numericamente na frente do Lula no segundo turno, e aí vieram as revelações do Daniel Vorcaro, né? Os áudios do Intercept, mostrando que ele havia pedido dinheiro ao banqueiro para financiar o filme Dark Horse, um valor 5, 6 vezes maior que outros filmes que chegaram a ser candidatos ao Oscar. Depois ele revela que se encontrou com o Vorcaro, né, em prisão domiciliar, o banqueiro usando tornozeleira eletrônica. A crise aumenta e a campanha troca o marqueteiro, muda a estratégia, tenta uma aposta internacional com o Donald Trump
Mas mesmo após a visita à Casa Branca, veio a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas e a ameaça de um novo tarifaço contra produtos brasileiros, já com incidência de uma nova taxa. Tudo isso foi atribuído majoritariamente ao Flávio Bolsonaro, caiu no colo dele. Desde a primeira pesquisa, depois do escândalo do Dark Horse vir à tona, Bia, o Flávio não conseguiu reagir. São pelo menos 5 institutos que divulgaram pesquisa, em todas elas o Flávio cai. Quando manteve, o Lula subiu. Aí, Guilherme, é que enquanto o Flávio tentava ganhar fôlego com a relação com o Trump, quem acabou chegando mais forte ao cenário internacional foi o Lula, né? Mas antes da gente chamar o nosso convidado aqui, eu quero saber de você, que está aí cobrindo o G7, né? Como o Lula pode sair com pontos positivos, com um saldo positivo dessa viagem à França? Me parece claro que nessa comparação imediata com o Flávio Bolsonaro, depois dessa última ida do Flávio a Washington, né, esse encontro com o Trump, o Lula saiu mais forte. Mas nessa viagem, o que o governo quer? O que o governo quer tirar do Trump ou dessa passagem pelo G7? Um encontro com o Trump já seria uma vitória para o Lula, Bia, porque mostraria que depois da pressão do Flávio, da ida do Flávio à Casa Branca, o Lula ainda manteve a boa interlocução que vinha construindo, né? Se conseguisse um encontro seria bom. Se ele conseguisse, nessa conversa com o Trump, alguma sinalização ou eventualmente até reversão da classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas, aí seria um golaço. A gente viu isso acontecer em outros momentos, quando, por exemplo, o Lula falou por telefone com o Trump, teve conversas com o Trump, e essas negociações diretamente entre diplomatas ou na conversa com o próprio Trump significaram a reversão de boa parte das tarifas que a gente viu ainda no ano passado caírem. Depois teve também a reversão da sanção ao ministro Alexandre de Moraes, né, tirando ele da lei, do rol de sancionados da lei Magnitsky, e agora a gente tem como pior medida por parte do governo americano contra o Brasil essa classificação esdrúxula do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Esse seria o plano ideal, né? Que o Lula conseguisse ter essa conquista junto ao Trump. Mas hoje sequer há uma bilateral marcada entre os dois, né? Há esforços por parte do governo brasileiro para que isso aconteça. O Macron deu uma ajudinha marcando um jantar pelo aniversário da independência americana, né, pelos 250 anos da independência americana, no Palácio de Versalhes, na quarta-feira, amanhã, o que faz com que o Trump fique mais tempo no Brasil. O Lula foi convidado para esse jantar também, então aumenta o tempo de uma possível conversa entre Lula e Trump, mas até agora não tem nada confirmado. E aumenta o tempo, né, de permanência do Trump aí na França, né, e possibilita que, se eles não se encontrarem no G7, talvez possam se encontrar nesse jantar, né, Guilherme? Se Lula foi convidado também. Agora, acho que uma questão aí que é muito importante, né, a história das tarifas que podem ser impostas pelos Estados Unidos, na verdade, elas ainda estão em aberto, digamos assim, né? Houve a recomendação pelo escritório comercial dos Estados Unidos, o USTR, mas em tese o desfecho vem até o dia 15 de julho, né? Então tem esse período aí, portanto é uma janela de oportunidade e de tempo muito interessante, né, para o Lula tentar esse corpo a corpo aí com o Trump. E aí acho que uma coisa para a gente lembrar, né, o primeiro encontro deles também não foi um encontro marcado, né, e foi um encontro que rendeu aquela boa química, pintou uma química, né, que o Trump disse sobre o Lula. Então, não necessariamente não ter uma bilateral é algo ruim. Nesses encontros multilaterais, tudo pode acontecer, né, basta as equipes permitirem que isso aconteça. Exatamente. Foi na Assembleia Geral da ONU, no ano passado,
que foi aquele encontro de corredor e que depois veio a frase de que rolou uma química entre ambos. Bom, dali a relação foi sendo construída até a conversa na Casa Branca esse ano e, enfim, e agora vamos ver qual vai ser o desfecho desse capítulo, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, que é hoje um dos focos principais do governo de tentar reverter essa classificação junto ao governo americano. E o Trump, né, Guilherme, chega num momento mais aliviado para o G7, né, porque ele estava muito pressionado com a guerra no Irã e conseguiu nesses últimos dias aí anunciar um acordo. Ninguém sabe bem de que maneira esse acordo vai caminhar daqui para frente, mas o fato é que parece que ele chegou a uma solução para o problema que ele mesmo criou, pelo menos de imediato, né? Vamos ver quais os próximos passos disso, mas isso dá uma aliviada no clima para ele aí no G7, né? Sem dúvida, ele chega com uma boa notícia. Sempre vai ter aquela pessoa desagradável para o Trump, que vai chegar e falar assim, sim, você acabou com uma guerra que você começou, né, bonitão? Vai ter isso. Mas o fato é que possivelmente é menos uma guerra, isso sempre é algo a se comemorar, né? E a Ucrânia está esperando com isso conseguir atrair atenções para a guerra Rússia-Ucrânia, né? Justamente porque agora o foco diminuiu aí do que estava totalmente concentrado no Irã, agora os ucranianos estão tentando puxar aí o assunto para esse lado, né? Tô vendo aqui que nosso convidado está quase pronto para entrar com a gente, daqui a pouco a gente já bota ele nesse papo, mas essas cúpulas internacionais são bem interessantes, assim, porque tem os interesses domésticos de cada um, né, em jogo, políticos, e ao mesmo tempo as costuras geopolíticas globais. E para o Lula é bom estar aí também, né, porque ele vem tentando se colocar como uma liderança nesse mundo que as coisas estão tão fora de ordem, né, que a gente vive hoje, assim, globalmente. Desde que ele foi eleito agora, ele tentou assumir um papel de liderança global e nunca deram esse espaço para ele, né, numa mediação de negociação com a Ucrânia ou numa mediação com a própria Venezuela. Mas, de toda maneira, ele estar aí e ser ouvido, né, como ele é também um gol político para essa disputa eleitoral, né, Guilherme? Porque ele consegue reforçar a imagem de o estadista aqui sou eu. Do outro lado, tem um garoto aqui tentando me alcançar, mas quem fala com esse pessoal de igual para igual ainda sou eu, né? Tem uma curiosidade, a última vez que teve uma cúpula do G7 aqui foi em 2003, aqui em Evian, e o Lula participou aqui, e há um outro chefe de Estado que esteve aqui também, mas que dessa vez não está, que é o Vladimir Putin. Participou também aqui dessa mesma cúpula aqui em Evian, mas dessa vez, né, como a Rússia não está, o presidente russo não está podendo viajar sob o risco de ser preso, né, ainda há uma ordem de prisão contra ele emitida internacionalmente, ele não veio. Então, de 23 anos atrás, quando teve em junho de 2003 a cúpula de Evian, foi a 29ª cúpula do G8, naquele momento com a Rússia, havia Lula aqui, e hoje, 23 anos depois, tem Lula aqui de novo, nas duas situações. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.